Uma boa noite a todos. Graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Igreja Cristo Vive Missão, e quero lhe dar boas-vindas nesta noite, sexta-feira, de oração e de palavra, noite de nós entronizarmos a vida da fé, a vida de oração. Você sabe que sem oração não há poder, sem oração, sem intimidade com Deus, a vida é fria, o poder vem de Deus. Então, uma igreja de pé é uma igreja que ora, uma igreja poderosa é uma igreja que ora, uma igreja que tem respostas é uma igreja que ora. Então, esta noite de oração e palavra, você sabe que os apóstolos, discípulos de Jesus no primeiro século, eles entenderam pelo exemplo de Cristo sobre a importância da oração, e eles disseram, eles levantaram pessoas para a administração eclesiástica, para a administração das coisas da igreja, as demandas. Poderíamos traduzir isto pelos gabinetes, os aconselhamentos, as visitas pastorais. Na maior parte das vezes eram esses responsáveis, esses diáconos, aqueles que serviam a mesa, eram eles que cumpriam esse chamado, esse ministério. E os apóstolos disseram: nós agora vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então esse é o nosso objetivo, e como pastor da igreja eu quero sempre estimular, sempre motivar, aconselhar e dar o exemplo de uma vida de oração para a igreja de Jesus, para que nós, na mesma fé, com a mesma voz, imbuídos pelo poder do alto, possamos viver e, em nome de Jesus, realizar grandes maravilhas em o nome de Jesus. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a este culto online, carinhosamente chamamos de culto. Sabemos que cada um agora no seu lar faz aí um culto com a sua família, e aqui estamos numa live em nome de Jesus Cristo, promovendo a fé, promovendo a boa palavra de Deus. Esta live da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, na Rua General Roca 340, em nome de Jesus. Eu quero, antes de orar, eu quero deixar uma palavra de inspiração para a família amada na fé. Salmo 18, versículo 16, diz a palavra do Senhor: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. E diz no próximo versículo: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Esta é uma palavra tremenda, amado, porque exatamente no dia da calamidade, no dia que a pessoa já está frágil, no dia que a pessoa já está debilitada, caída, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, familiar, quando a vida já está debilitada, é que grande parte das vezes o inimigo de nossas almas tenta nos assaltar, tenta nos gerar crises de pensamento, crises de identidade, dúvidas, medos, e assaltar a confiança, furtar a sua vontade
de ver mudanças, a sua coragem tenta gerar intimidação. Exatamente no momento da calamidade que o inimigo se levanta com força. Mas diz a palavra que o Senhor serviu de amparo. E depois ele diz que ele livrou-me, ele me tirou das águas, do alto ele me estendeu a mão. Então eu quero declarar nesta noite de fé que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, a mão de Deus está agora sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. A mão de Deus está estendida. Você pode estar vivendo um momento de calamidade, um momento de dores, um momento de luto, um momento de grandes dificuldades. Quero lhe dizer, amado, Deus é fiel para lhe socorrer. Deus é fiel para te livrar. Deus é fiel para tirar você de muitas águas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, antes de orar, nesse espírito de livramento, socorro de Deus, eu quero agradecer pelos testemunhos. Nós temos aí 4 irmãos curados em nome de Jesus da Covid-19. O irmão presbítero Joras de Andrade está online aí conosco, louvado seja Deus. Pude falar com ele esses dias. Na terça-feira o exame ainda estava dando positivo, mas creio que hoje já deve ter dado negativo. De toda forma, o amado já estava sentindo-se muito bem. Eu quero já, o amado está confirmando ali com a mãozinha, então já deu negativo. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Então, curado pelas chagas de Cristo Jesus. O Arthurzinho também curado, louvado seja Deus, grande Arthurzinho. O irmão Magno Vieira também, em nome de Jesus, pelos dias, eu já presumo que esteja curado. Agradeço a Deus em nome de Jesus. E a irmã Marilene, o presbítero Valdécio hoje está aqui conosco na igreja, fazendo aqui a manutenção do templo, trocando algumas lâmpadas que estão queimadas, e podemos aqui conversar, louvar a Deus na comunhão dos santos e agradecer pela cura da nossa irmã Marilene de Almeida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, 4 vidas, 4 curas, 4 restaurações, 4 bênçãos. Deus é um Deus de milagre, em nome de Jesus Cristo. E motivos de oração, além de toda a nossa lista, como nós semanalmente oramos, diariamente e semanalmente lembramos aqui na live, nós temos o nosso irmão pastor, brincamos de pastor presbítero Luiz, que foi muitos e muitos anos presbítero. Então nós temos um carinho muito grande por ele. Participou da minha juventude do Ministério de Sociabilidade na Igreja Cristo Vive de Campinho. Juntos nós recepcionamos muitas pessoas, fizemos muitos gabinetes, descascamos muitos pepinos, servimos com todo o amor a obra de Deus, a Igreja de Cristo, para a glória do Senhor. Então nosso irmão está internado há 78 anos de idade, irmão Luiz Siqueira, está com suspeita de Covid-19, é uma suspeita, mas de toda forma ele está internado e nós vamos orar por ele. Está no Rocha Faria, que em nome de Jesus nosso irmão seja sarado, seja curado. Temos um carinho muito especial pelo irmão Luiz Siqueira, fizemos evangelismo juntos, fizemos trabalho de presídio juntos, trabalhamos no Ministério de Sociabilidade, coordenando cultos, a recepção das ovelhas da igreja, culto de oração, culto de palavra, culto de domingo, enfim, o irmão tem
uma participação muito grande no meu ministério. Eu lembro uma das coisas que o nosso irmão Luiz Siqueira sempre dizia, é que o nosso Deus é o verdadeiro general. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando a onda do mar, na beira da praia, ela bate na areia e ela chega na beira da praia, lá está o general firme, e a onda batendo continência, a onda retorna, porque ali está o general que não permite que a onda avance adentro da terra. Então, eu sempre dizia isso, sempre disse e diz isso nosso irmão Luiz. Então, nós vamos continuar orando pela vida dele, declarando a sua cura em nome de Jesus. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Deus fiel, Deus vivo e Deus verdadeiro, nós somos um exército de oração. Nós somos uma igreja que crê no valor e no poder de uma igreja que ora, de um cristão que ora. Crentes de pé é crentes de joelho, é crente de joelho. Crentes que se colocam de pé na adversidade são crentes que se colocaram de joelhos em oração. Ó meu Deus, nós não podemos desassociar cristianismo de vida de oração. Não há como separar uma vida poderosa de uma vida de oração. Ó Deus, até mesmo a evangelização, ela precisa de oração e intercessão, porque não basta apenas o conhecimento, é necessário a unção de Deus, é necessário a manifestação do Espírito de Deus, e isso se manifesta, Pai, de forma, como o Salmo diz, como óleo fresco sobre a cabeça, quando existe uma vida de oração, quando fechamos a porta do quarto e oramos a Deus em secreto, ou quando, como igreja de Cristo, oramos a Deus fervorosamente, ó Pai. No Novo Testamento há diversas passagens que fundamentam a prática de oração na igreja. A prática de oração na igreja. Entendemos, Pai, na maior parte das vezes, que nessa prática comunitária de oração existe alguém que está orando, alguém que está conduzindo a oração, e a igreja que está em concordância com esta oração, e todos estamos orando a Deus desta forma. Portanto, meu Deus, nesta hora, temos aí famílias, temos aí pessoas orando juntamente comigo, ligando na terra em concordância de oração, porque cremos, Senhor, que a igreja tem um chamado de se consagrar em oração, meu Pai. A igreja tem um chamado de fato, de buscar a Deus, buscar em comunhão. Buscar a Deus não significa que Deus esteja longe, que Deus esteja fora de mim, que Deus esteja escondido em algum lugar e eu vou procurar Deus escondido em algum lugar. Não, não é isso, meu Pai. Nós sabemos que Tu habitas em nós, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sabemos que 24 horas por dia o Senhor se faz presente em nossas vidas, mas há um chamado de busca a Deus por essa intimidade com Deus, pelo estreitamento desses laços de amizade com Cristo Jesus. O profeta Jeremias disse, Deus para o profeta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então o que Deus está dizendo com isso? Está dizendo que nós precisamos de buscar a Deus para encontrar essa iluminação das revelações, dos mistérios de Deus. Sabemos, Pai, que o homem jamais poderá esgotar
o conhecimento de Deus, jamais poderá esgotar o entendimento sobre Deus. Tu és uma fonte inesgotável, e a leitura bíblica é uma das maneiras de se conhecer a Deus, mas a intimidade com Deus também é uma das formas de conhecimento de Deus. Por isso Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento intelectual, que é o conhecimento da leitura bíblica. Naquela ocasião, a leitura da Torá. Hoje nós temos a Taná, que é a Torá, os Ketubins e os Neviins. Nós temos a Torá, os escritos, os profetas. Então, nós temos todo o conjunto do Antigo e Novo Testamento para conhecimento de Deus. Esse é das bases do conhecimento, mas lá o profeta se referia também ao conhecimento relacional, porque quanto mais próximos nós somos de alguém, nós somos conhecedores dela. Sim, meu Pai, quanto mais próximo é uma pessoa, nós mais conhecemos dela. Por isso nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Nós queremos ter vida de oração, nós queremos interceder, nós queremos buscar, bater na porta, nós queremos estar continuamente, meu Deus, diante do altar da graça de Deus. Nós queremos, além do véu que o Senhor rasgou de alto a baixo, pela morte e ressurreição de Cristo, diante do Teu trono, nós queremos nos achegar confiadamente, Senhor, em oração, não porque em nós exista algum bem, não porque em nós exista algum valor, alguma coisa que nos possa fazer se achegar ao Teu trono. Não, meu Pai, em nós não há bem nenhum. Seríamos fulminados se tivéssemos apenas confiança carnal, mas a nossa confiança está no sangue de Jesus, a nossa confiança está na obra de Jesus, a nossa confiança está na morte e na ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou, aquele de quem a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sim, este que diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa confiança está em Ti, Jesus, está na obra de salvação, morte e ressurreição da cruz, da Calvário, do túmulo, Jerusalém que está vazio. A nossa confiança está no lavar regenerador e renovador aplicado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, sabendo, Senhor Deus Pai, que quando Tu nos olha, Tu não vê nós. Quando Tu nos olha, Tu vê Teu Filho Jesus. Quando Tu nos olhas, Tu vê Cristo em nós. Por isso Paulo, o apóstolo, disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso Paulo disse: agora, pois, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como disse lá em Romanos 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, meu Pai, assim como disse Paulo aos Romanos 8,37, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem criaturas, nada, nem no hoje, nem no mundo por vir, nada poderá nos separar do amor de Deus, do Pai, em Cristo Jesus. Ó, meu Paizinho, Deus lindo, Deus amado, Deus formoso, que nós amamos de todo o coração. É em Cristo Jesus que nós temos acesso ao trono da graça. É em Cristo Jesus que nós temos confiança para nos achegar ao trono de Deus. É em Cristo Jesus
que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, em Cristo Jesus. Nós somos lavados, remidos, regenerados, carta de Cristo, bom perfume, propriedade exclusiva de Deus, amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, sal da terra, luz do mundo, eleitos, fragrância, pedras que vivem, sacerdócio real, carta escrita pelo Espírito de Deus. Sim, temos autoridade de Cristo em nós, templos do Espírito Santo, santuário de Deus sois vós, diz Paulo. Ó Senhor, éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Agora não somos apenas servos, mas somos amigos de Deus. E não apenas amigos, mas somos filhos de Deus em Cristo Jesus, adotados pelo amor que tu tivestes por nós. Ó Paizinho, somos parte da aliança, porque o muro foi derrubado, a parede de inimizade foi derribada, e agora somos um só corpo, somos uma só família, lavoura de Deus, somos o rebanho de Cristo Jesus. Tantas coisas o Senhor fez por nós, pelo amor e pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, a nossa confiança é inabalável, a nossa confiança é indestrutível, porque ela é bem fundamentada. Ela não é fundamentada em coisas corruptíveis, como prata e como ouro, porque nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor amado e bendito, como é bom fazer parte desta aliança, como é bom fazer parte deste povo, como é bom poder em Cristo Jesus ter uma vida de oração junto com os meus irmãos, como é bom em Cristo Jesus poder manter comunhão santificada, koinonia com os meus amados irmãos, como é bom em Cristo Jesus termos kadosh, termos uma vida santificada para o louvor da glória de Deus. Como é bom podermos em Cristo Jesus falar em nome de Deus, Hashem Adonai, falar em nome Adonai Shavuot, em nome Savaot, em nome daquele que é o Senhor dos exércitos. Como é bom poder em Cristo Jesus, ó Pai, viver diante do eterno, daquele que era, que é, que sempre será e há de vir. Como é bom termos consciência em Cristo Jesus, que fomos reconciliados com Deus, que agora não mais a morte pode nos dominar ou nos prender nos seus grilhões, que agora não mais as prisões do pecado terão domínio sobre nós, que agora não mais viveremos as obras do mundo, ó Pai, porque agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos o novo Israel de Deus, nós somos o povo da aliança, enxertados da oliveira. Ah, sim, 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 agora nós temos Cristo, agora nós temos o Espírito, agora nós temos Deus, agora nosso coração foi circuncidado pela palavra da verdade, as nossas mentes foram trabalhadas a tal ponto de serem chamadas de mente de Cristo Jesus. Sim, Pai, e em oração nós podemos mais e mais, oração e meditação bíblica, nos encher do Teu Espírito e cumprir esse mandamento sagrado, cumprir esse mandamento apostólico de nos encher cada vez mais do Teu Espírito, a ponto de transbordar para a direita, para a esquerda, a ponto das pessoas, quando tiverem contato conosco, sentirem a presença de Deus, serem abençoadas por Deus,
serem edificadas por Deus, a ponto, Senhor, dos nossos inimigos se envergonharem por aquilo que falam mal de nós, por causa do nosso bom comportamento e a nossa prática das boas obras. Ah, sim, Paizinho, tudo isso é possível porque vivemos em Cristo. Tudo isso é possível porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tudo isso é possível porque em Cristo nós aprendemos, e com o aprendizado de Cristo nós crescemos em graça e em conhecimento. Por isso disse o apóstolo Paulo, no meio das lutas, das necessidades, das injúrias e das perseguições, no meio das calúnias, das difamações, das perseguições, dos apedrejamentos, no meio das vigílias, jejuns, no meio das chicoteadas, das noites frias e em claro, no meio das fugas para salvar a vida, no meio dos naufrágios em viagens perigosas, no meio das lutas fora e dentro da igreja, porque haviam irmãos, mas haviam falsos irmãos, no meio de toda a efervescência do Novo Testamento, no meio da igreja nascente, que enfrentava a luta contra os gnósticos, os docéticos, contra as heresias dos falsos irmãos, dos crentes judaizantes. Sim, no meio de toda aquela luta, Senhor, que aquele bandeirante do cristianismo tremulava as bandeiras da fé evangélica. No meio de tudo aquilo, Senhor, aquele homem aprendia com Deus, aprendia nas lutas, aprendia nas dores, aprendia também nas vitórias e nas provisões. E depois da fartura e da necessidade, da alegria e da tristeza, da honra e da vergonha, no meio de todas as crises e grandes vitórias apostólicas, grandes lutas e grandes conquistas, no meio disso tudo, aquele homem bem disse: tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Portanto, meu Pai, em Cristo, queremos te agradecer, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos alegra, porque o Senhor é o nosso fundamento, porque o Senhor é o nosso esconderijo, é o nosso baluarte, é a nossa rocha, porque o Senhor é a brilhante estrela que ilumina as nossas vidas, porque o Senhor jamais desampara os seus filhos, porque ainda que nos assaltem no dia da nossa calamidade, do alto o Senhor nos estende a mão para nos livrar e nos tirar das muitas águas e livrar-nos das mãos daqueles que são mais fortes do que nós. Sim, meu Deus, que esta noite de sexta-feira, pela graça de Cristo Jesus, sejamos livres daqueles cujas forças são maiores do que as nossas. Ó Senhor, sei que não temos força para lutar contra pessoas ou entidades que têm forças maiores do que as nossas, têm maiores alcances do que as nossas, sejam alcances profissionais, sejam alcances por autoridade jurídica, sejam alcances por autoridades políticas, sejam alcances, forças maiores por autoridade financeira, sejam alcances maiores por laços consanguíneos. Eu não sei, meu Pai, o tamanho dos inimigos e a força que eles têm, mas eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para nos livrar daqueles que têm mais forças do que nós. Tu és poderoso, Tu és onipotente, meu Pai, para tirar essa ovelhinha das muitas águas e trazê-las à tona para respirar, trazê-las e colocá-las num porto seguro, jogada âncora ao mar, para que elas tenham segurança em Cristo Jesus. Sim, Senhor, e também te louvamos em Cristo Jesus, porque há uma igreja, há irmãos, há amigos, há pessoas queridas que o Senhor levanta
para estarem conosco nesta caminhada, para estarem ao nosso lado, para nos ombrearem, para darem as mãos, para nos amarem no amor de Cristo Jesus, para estarmos unidos em prol da luta pela fé evangélica. Eu louvo o teu nome em Cristo Jesus, pela vida de cada uma destas pessoas e pela tua ação soberana e sobrenatural. E declaro, Senhor, grandes livramentos nesta noite de sexta-feira. Declaro, meu Pai, curas divinas, tremendas na vida dos teus filhos. Enviamos uma palavra ao nosso amado irmão, fiel soldado da obra de Cristo, fiel combatente das batalhas do Senhor, há anos e anos fiel à casa do Pai e à obra de Deus. Nosso irmão Luiz Siqueira, do Hospital Rocha Faria, que ele seja visitado por anjos de Deus, que a boa palavra de Deus agora alcance a vida do nosso amado irmão Luiz, e que ele seja curado, tocado, livre. Do alto, Senhor, lhe estenda as mãos e o livre daqueles que são mais fortes do que ele. Que toda mentira de Satanás, todo intento maligno, toda artimanha satânica, Senhor, toda doença maligna, todo vírus maligno, tudo aquilo que é maligno naquele leito hospitalar, todas as setas malignas que o cercam naquele lugar, que ele seja livre de todo mal, para a glória, honra e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma vez mais, Senhor, muito obrigado pela saúde e pela cura do meu amado irmão querido, amigo do peito, meu paizão de coração, que eu tanto prezo pela sua vida e pela sua saúde, meu irmão em Cristo, Jorge Andrade. Arthurzinho, que tanto considero como um sobrinho, meu querido ovelhinha, filhinho amado no Senhor, Arthurzinho. Irmão em Cristo, Magno Andrade, Magno Costa Vieira, também obrigado, Senhor, pela cura do nosso amado irmão. Te louvo e te agradeço. E a nossa irmã Marilene de Almeida, também há tantos anos nos conhecemos desde pequeno, e te louvo pela saúde da nossa irmã Marilene. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Toda honra, todo louvor e toda glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela cura do irmão Marcos Kleber, também semana passada, da Covid-19. Obrigado, Senhor, pela tua obra na vida de cada um. Que o Senhor continue consolando e fortalecendo o coração da nossa irmã Eliana Melhorance, pelo seu paizinho que foi recolhido em glória no seio de Abraão, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, estamos em oração para o louvor da tua glória. Colocamos diante de ti, Pai, a nossa nação, o povo brasileiro. Colocamos diante de ti também o nosso ministério, a Igreja de Jesus. Irmão Carlinho, irmã Ruth fizeram aniversário esses dias. Muito obrigado, meu Deus. São muitas vidas, são muitas questões para orar. Não quero esquecer de ninguém. Que todos se sintam abraçados e orados pela oração da fé que nós colocamos diante de Deus em oração, para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Andréia, semana também retrasada, curada do Covid-19, para a glória de Deus. Eu mesmo fui curado semana retrasada também da Covid-19. Meus dois irmãos, Alexander e Tuninho, também foram curados da Covid-19 semana passada. Este mês de janeiro, ó Pai, tem trazido lutas, mas tem trazido grandes vitórias para o louvor da tua glória. E creio que mais vitórias virão antes do que nós possamos imaginar. Em nome de Jesus oramos para a glória de Deus, e o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Pois bem, ovelhinhas amadas, já aí quase 30 minutos de oração. Uma bênção orarmos a Deus. Poderíamos continuar mais, mas precisamos de ter aí os próximos minutos
ouvindo a boa palavra, instrução, um estudo bíblico, ainda que um pouco mais breve, devido ao tempo, mas extremamente profundo e edificante. Vamos falar capítulos 19 e 20, segunda parte de 19, capítulo 20, especialmente, 2 Samuel. O tema desta noite: no retorno do rei tem tumulto e confusão, mas também tem a promessa de Deus movendo o coração. Vamos ouvir a boa palavra. Mas nós somos uma igreja bíblica. Você sabe que, um parêntese aqui, estávamos, presbítero Valdécio e eu, conversando agora antes do culto aqui, estávamos dizendo, a minha principal função como líder, como pastor, é gastar pestana estudando a palavra, para ter profundidade no conhecimento bíblico, para que nós tenhamos uma igreja bem direcionada. Antes de qualquer outra coisa, o maior compromisso é este, para que a igreja possa ser bem pastoreada. E é aqui, na mensagem, e no altar na mensagem, que a igreja percebe a diferença, que a igreja é instruída, que a igreja é alimentada. Nós temos visto muitos ministérios se perderem, muitos se perderem com heresias, se perderem com modismos, muitos pastores aí até de nome, renome, que não tratam a teologia com o devido respeito, que não tratam o ensino bíblico com seriedade. Por isso nós temos visto aí igrejas vivendo movimentos humanistas, igrejas frágeis, igrejas vivendo conceitos humanos, coaching, autoajuda, igrejas business, onde o pastor mais parece um executivo business do que um pastor de ovelhas. Isso é muito preocupante. Eu não quero ser confundido com coaching, eu não quero ser confundido com autoajuda, eu não quero ser confundido com empresário. Eu não sou empresário, eu não sou homem de negócios, eu não sou homem de economias, de empresas. Não, eu sou pastor. Eu, Anderson Nogueira, sou pastor, sou homem da Bíblia, homem da palavra. É isso que eu sou. Essa é a minha vida, esse é o meu chamado. Não me confundam com qualquer outra coisa. Eu sou pastor. Esse é o meu compromisso, e é isso que a igreja precisa, de pastores segundo o coração de Deus, para pastorearem a igreja nesse tempo de grande apostasia, o tempo final. Pois bem, amados, vamos lá, nosso tempo avança. Vamos fazer a leitura de 2 Samuel 19, 11 a 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 11 a 14. Davi volta para Jerusalém. Você lembra que Davi estava fugitivo por causa de Absalão, em guerra civil. Davi vence e agora ele volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Amasa era sobrinho de Davi. Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta ao rei, tu e todos os teus servos. Pai amado, que esta palavra, como uma flecha de Deus, alcance os corações e atinja o alvo
que é a tua vontade nos corações das ovelhas, quebrantando vidas e restaurando-as segundo a imagem e semelhança do Senhor. Fala, Senhor, ministra sobre estas vidas, edifica-lhes o coração, fortaleça-lhes a vida espiritual, a fé, para que sejam cristãos, parecidos contigo, Senhor, e possam dar bons frutos nessa terra. Eu, como instrumento, diminuo para que o Senhor cresça e fale às suas ovelhas. Esse é meu pedido, essa é minha oração. Em nome de Jesus Cristo, o povo amado de Deus diga amém, amém, amém. Família amada, santo povo de Deus, mais do que vencedores, poderosos em Cristo, preciosos de Deus, chamados para serem ministros do Evangelho e despenseiros dos mistérios de Deus. Sabemos que aqui no capítulo 19, 18 e 19, esse pano de fundo, a guerra correu solta entre Davi e Absalão, até que finalmente Deus deu a vitória para Davi. A palavra nos mostrou nesses últimos cultos que Absalão ficou preso nos galhos das árvores pelos cabelos, ou seja, exatamente por aquilo que era um sinal da sua vaidade e da sua superficialidade. Com a vaidade da sua beleza e de seus cabelos, Absalão tinha um paralelismo com Saul, que era um homem grande, mas jamais se tornou um grande rei. Era um homem superficial. Então, exatamente em sintonia com outros textos da palavra, que nos dizem, por exemplo, que a soberba precede a ruína. A soberba, a vaidade precede a queda. Então, Absalão, na sua arrogância, na sua vaidade, na sua rebelião, querendo ocupar a cadeira do pai, que Deus não lhe havia dado. Deus tem um chamado para cada um. Eu não posso querer ocupar a cadeira de outro, porque se Deus tem um plano, tem que ser conforme o plano de Deus, tem que haver respeito, tem que haver temor de Deus. E foi isso que faltou em Absalão. Então aquilo que era símbolo da sua vaidade foi por onde ele ficou preso. E então Joabe e a sua guarnição mataram a Absalão. Então a guerra acabou e chegou o momento da grande notícia. Davi então tinha vitória na guerra, o povo estava livre da rebelião. Entretanto, não havia mais esperança para Absalão, porque ele estava morto. Então, o texto está nos mostrando que Davi estava ainda debaixo de disciplina de Deus. Apesar da vitória, apesar do livramento, a morte de Absalão representava o pagamento da terceira prestação de 4 prestações que Davi se autoimpôs pelo seu pecado, quando ele adulterou com Batseba, assassinou Urias, tentou esconder tudo debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Então, ele pagou a primeira prestação na morte do seu recém-nascido filho com Batseba, pagou a segunda prestação com a morte de Aminon, pelas mãos de Absalão, pagou agora a terceira prestação com a morte de Absalão. Então, houve livramento, houve vitória, houve um reino livre das mãos dos rebeldes, mas Davi ainda estava debaixo de disciplina, fazendo ainda intertextualidade a passagem desse pano de fundo com Tamar, porque Tamar, depois de estuprada por Aminon, saiu clamando, gritando, alta voz de choro e de humilhação, com vergonha e vexame. E depois Davi não fez nada, procrastinou a justiça, e agora
é ele quem clama em alta voz pela morte de Absalão. Então, ovelhinha amada, a disciplina do Senhor, uma vez decretada, ela é justa, ela é inescapável, e muitas vezes, apesar do livramento e apesar da vitória, ela é dolorosa. Esse foi o aprendizado de Davi, e é isso que nós devemos aprender, que muitas pessoas, muitas das vezes, no momento de vitória, relaxam. E momentos de vitória são perigosos por isso, que a pessoa muitas das vezes tem tudo, está bem e tudo mais, e ela relaxa, ela deixa de ter leitura bíblica, deixa de ter vida de oração, deixa de estar na casa do Senhor, deixa de ter reverência pelas coisas de Deus, passa a viver ociosa, sem trabalhar, sem fazer nada, você sabe, e aí mente vazia, oficina de Satanás. A pessoa começa a ver coisas que não tem que ver, como Davi viu que não tinha que ver em Batseba, e faz coisas que não tem que fazer, e procrastina a justiça que tem que praticar, e aí vem as consequências. Então, é a minha palavra de admoestação e alerta a todas as ovelhas, que aprendamos a semear bem, para que possamos ter boas colheitas. Então veja em 18, 31 a 33, esse clamor de alta voz de Davi. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei disse ao etíope, olha lá, cirurgicamente, ele foi direto, ele não quis saber de mais nada. Ele diz assim: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então Davi entendeu que Absalão estava morto, então profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Então você veja que toda a procrastinação de Davi, primeiro os pecados, depois a procrastinação, terminou em grandes tragédias e espada na sua própria família. Ou seja, se Davi tivesse obedecido a palavra, praticado a justiça, certamente os caminhos seriam outros. Então, amado, não procrastine a tua vida com Deus, não procrastine a tua vida de oração, não procrastine você sirva a Deus e a sua obra, seja um evangelista, seja um pregador da palavra, tenha bom testemunho, não procrastine a tua fidelidade à obra do Senhor, os teus votos, a tua vida espiritual. Você precisa viver o evangelho na íntegra. Não podemos admitir uma igreja que viva aparências de vida espiritual. Precisamos levantar nesse país uma igreja que pratique a palavra e viva a fé verdadeira. Então, esse contexto, agora estamos diante de um rei choroso, um rei em estado depressivo por causa da morte do filho, e em detrimento de grandes vitórias, livramentos e sacrifício dos seus soldados. Então, nesse contexto, Joabe advertiu a Davi, porque o que estava em jogo era a lealdade dos soldados. Tinham arriscado a vida. Eles mereciam a honra, mereciam um momento de vitória. Você se lembra que por causa dessa postura inicial de Davi, os soldados voltaram pelas furtadelas, envergonhados. Ao invés de ser momento de honra e vitória, eles estavam envergonhados. Você veja como é que uma postura equivocada de uma pessoa, um exemplo equivocado de uma pessoa pode interferir. Se você é um líder, se você é um diretor de algum negócio, de empresa, de uma sociedade, se você é um gerente e tem pessoas debaixo da sua
alçada da sua responsabilidade. Você é um chefe de família, uma mulher de Deus, você tem pessoas que você influencia, e todos nós temos. O teu exemplo vai influenciar, o teu exemplo vai atingir essas vidas com força. Então Joabe advertiu a Davi por causa disso. E a pergunta que vem é: como Davi agora, no seu retorno a Jerusalém, que Davi, quando foi advertido por Joabe, então ele se recompôs, ele se levantou, ele então superou essa crise em relação a Absalão, entendeu que deveria de ter uma postura diferente, entendeu que era o líder de uma nação, precisava equilibrar melhor essa questão família e reinado, suas responsabilidades, tinha que dar uma boa resposta para as pessoas, porque estava o reinado em jogo. E se ele continuasse naquela postura de um mau testemunho, de procrastinação, ele iria perder tudo, inclusive a família, porque os inimigos iriam destruir a todos, inclusive a família e tudo mais. Então Davi entendeu isso, sacudiu o pó, foi lá, começou numa postura diferente, e agora duas perguntas se levantam: como Davi vai reagir com aqueles que se opuseram à sua liderança? Como é que Davi vai reagir? Então, no segundo livro de Samuel 19, 21 a 23, diz assim a palavra: então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Você lembra que Simei amaldiçoou a Davi, jogou pedra, disse que Davi era o grande causador de todos os problemas, era indigno, não podia ser rei, ele não tinha capacidade de ser rei, não devia ocupar aquela cadeira do reinado. Davi era, você sabe, era o pior dos piores, era o que Simei dizia, né? E aí veio lá Abissai e disse: você não vai morrer? Você acha que você não vai morrer por causa disso? Você amaldiçoou o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Ou seja, quem é o rei aqui? Sou eu ou é você? Quem é que determina o que vai acontecer aqui? Sou eu? Sou rei ou é você? Ou seja, cada macaco no seu galho, cada um desenvolve o seu papel. Quando há misturas de papéis, Deus não está abençoando isso. Duas espadas não ocupam a mesma bainha. É preciso que cada um saiba o seu lugar. E aí então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Então, Davi estava pensando na unidade do fragilizado reino. Por isso, naquele momento, ele decidiu poupar a Simei da morte. Os benjamitas, povo do qual vinha Simei, estavam presentes em grande número. E Davi visava mostrar a Benjamim e as tribos do norte a sua disposição em deixar o passado para trás. Amado, o acusador sempre vai tentar jogar areia nos teus sonhos e acabar com a tua vida, trazendo as coisas do passado, tentando gerar acusação, intimidação, complexos, enganos, confusão, rebelião. E Davi disse: não vamos matar a Simei, estamos dispostos a esquecer o passado, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, vamos avançar, vamos adiante. Eu sou o rei ou não sou? Vamos adiante. E assim Davi agiu. E a segunda pergunta é: as tribos que apoiavam Absalão voltarão a ser leais a Davi para que Israel seja restaurado e haja unidade nacional? Sim ou não? Será que vão ou não? 19:43 diz assim a palavra, e 21 e 2: responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros,
Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim. Olha Benjamim de novo. O qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Então, o que ocorre aqui, amados? Trocando pormenores para avançarmos nesses próximos minutos. A união das tribos estava correndo sério perigo. Apesar dos esforços de Davi, apesar de tudo que Davi estava fazendo, se esforçando para a unidade do reino, inclusive o perdão do próprio Simei, Seba é chamado, veja, de homem de Belial, um vadio, um homem da vida, um homem sem valores, sem princípios. Assim como foram chamados também Nabal, assim como foram chamados filhos de Eli. Então o texto já nos apresenta que esse homem não é boa coisa, não é flor que se cheire. Então, pela intertextualidade bíblica, está sendo mostrado também, por outro lado, que Seba não terá um bom fim, pois o Senhor defende e livra aqueles que o servem. Seba se levantou, gerou rebelião, colocou tudo em risco, crise no reino, divisão, 10 tribos lá do norte divididas, o pessoal de Judá se agarrou ao rei, e desde Jordão até Jerusalém levaram Davi, abraçados com ele, mas o reino estava lá em perigo. Mas através da intertextualidade, porque nós vimos qual foi o final de Nabal, teve lá um derrame cerebral, ficou 7 dias paralisado, depois morreu. Nós vemos o final dos filhos de Eli, que morreram no mesmo dia. Nós vemos que todos aqueles que foram chamados de filhos de Belial, o fim que tiveram, assim como Seba, pela sua rebelião, também o terá. Ou seja, Deus livra, defende, salva o seu filho fiel, que busca mudar o seu comportamento. Davi mudou, Davi estava em crescimento, Davi estava buscando aprender com o sofrimento, aprender com a disciplina. Davi estava crescendo com aquilo tudo, aprendendo a ser fiel ao Senhor, arrependido verdadeiramente, querendo fazer o melhor pela obra e o reino de Deus. Então, a ideia central aqui do texto é que o principal tema teológico desse episódio é a confiabilidade da palavra de Deus. Por quê? Por um lado, as consequências do pecado de Davi persistem, conforme a profecia de Natã: a espada não sairá mais da sua casa. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer. Por outro lado, o Senhor preserva o trono de Davi, conforme Deus prometeu. E para que Deus preservasse o trono de Davi, era necessário que Davi aprendesse as lições, Davi crescesse em graça e em conhecimento. Assim como nós precisamos ter humildade, precisamos ter coração aberto, precisamos jogar a arrogância por terra. Às vezes pensamos de nós além do que convém, nos colocamos em posição de julgadores, juízes, sabe, que aponta o dedo para todo mundo e que é melhor do que todo mundo, e nos achamos acima do bem e do mal, e isso já é sinal de ruína, sinal de soberba. As cabeleiras de Sansão, as cabeleiras de Absalão. Então Deus prometeu, através dos profetas de Samuel, especialmente confirmou com Abigail: tu guerreias as batalhas do Senhor, por isso te darei casa firme. E aqui o Senhor está confirmando isso.
Por um lado, Natan disse: a espada vai ficar. Por outro, Deus disse: vou permanecer o teu reino. E tudo está se cumprindo conforme Deus determinou. Então, em cumprimento à profecia de Natan, a espada da violência continua a macular a corte do rei. As consequências do pecado persistem e podem ser persistentes de fato na vida de muita gente, cada um de nós. Então nós vimos aqui, no caso de Davi, a morte de seu sobrinho. Joabe, que era sobrinho, matou Amasa, que era outro sobrinho, já no capítulo 20. O narrador bíblico quer, com isso, que o leitor perceba de perto, veja e sinta de perto a realidade das consequências do pecado. A casa de Davi estava em rebelião e gerando problemas em todos os lugares. Outrora, Absalão matou Aminon, um filho matou outro filho. Agora, Joabe mata a Amasa, um sobrinho mata o outro sobrinho. Que tragédia! Diz que os intestinos, as entranhas de Amasa foram espalhadas pelo chão e ele se removia em cima do seu sangue. O narrador bíblico quer que nós olhemos essa trágica cena, parece filme de terror, e percebamos as consequências trágicas do pecado deliberado. Amado, não brinque com a vida espiritual. Tira o teu pé do laço. Dê ouvidos à voz de Deus. Não permita que o pecado seja praticado de forma deliberada na sua vida. Busque em Deus santificação. Busque em Deus mudança de comportamento. Busque em Deus servir ao Senhor de todo o coração, amado. Tira o teu pé do laço. Veja aí rapidamente, capítulo 20, versículos 8 a 10. Chegando ele, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual presa aos seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Olha aí o beijo da tradição, mesmo o beijo de Judas. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Absai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Você veja, amado, uma confusão geral, um tumulto geral. Joabe luta pelo exército de Davi, mas mata a Amasa, que Davi declarou que agora era o líder do seu exército. Joabe o fez por ciúme. Joabe o fez por medo, por achar que Amasa poderia ser um traidor, uma vez que veio do exército de Absalão. Não importa. O que importa é que Joabe estava fazendo as coisas conforme ele achava que tinha que ser, sem respeitar a autoridade do rei, sem respeitar a unção que Deus deu ao rei Davi, por achar que era ele mais preparado e homem melhor e tinha que fazer do jeito dele. Olha aí a confusão instalada, amado. Então, em cumprimento à profecia de Natan, a espada da violência maculava a corte do rei. Mas em cumprimento também à promessa da aliança, o Senhor preserva o trono de Davi. Então, mesmo quando a disciplina do Senhor persiste, a promessa fiel de Deus a seu servo permanece confiável. Então, amado, veja rapidamente comigo a situação delicadíssima que está aqui, envolvendo todo o pano de fundo de Davi, e que pode alguém estar me ouvindo vivendo situações de confusão e tumulto tremendas também. Aqui no caso, sangue sendo derramado na corte e a nação correndo risco de se desintegrar. E ao mesmo tempo, a promessa de Deus de preservar o trono. E a pessoa diz: meu Deus, tu tens uma promessa na minha vida, tu me prometeste a vitória, a tua palavra disse isso, o Senhor falou assim, mas eu olho o quadro e eu vejo sangue, eu vejo a iminência de tudo se desintegrar,
o mundo todo cair. Deus, por um lado a impossibilidade, por outro lado a tua promessa. Meu amado, em todas as coisas a palavra de Deus permanece confiável. Então você veja, Simei suplicou por misericórdia e chama Davi de meu rei. Não importa, ele veio lá, se humilhou, e Davi, buscando unidade, naquele momento lhe perdoou e não o matou. Mefibosete se apresenta, esclarece as intrigas que Ziba criou e reconhece o reinado de Davi. Barzilai e o próprio Ziba se dirigem a Davi da mesma forma, como meu rei. Seba, que desafia a autoridade de Davi, acaba morto, e Joabe retorna ao rei em Jerusalém com a vitória militar. Davi então expressa a sua consciência de que o seu reinado está sendo restaurado e todas as promessas de Deus estão se cumprindo, pois Deus é fiel à sua palavra. Veja rapidamente 2 Samuel capítulo 20, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, e nesse caso aqui Joabe está de fato lutando para matar Seba, que era o autor da rebelião, da nova rebelião, na verdade. E aí ele diz, o nome dele é Seba, filho de Bicri. Ele levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Depois do 23 ao 26, vai falar uma lista de oficiais de Davi, remontando um período de maior prosperidade do reino de Davi. Então, amado, note uma coisa: nesta época mais próspera da carreira de Davi, foi apresentada lá uma lista, está lá no capítulo 8, versículos 15 a 18. Aqui agora, depois desta vitória militar, que Seba, o novo autor da rebelião, também é morto, e agora há paz, e Davi volta a Jerusalém, e as coisas começam a ser restauradas. Uma nova lista de oficiais é apresentada. O que a palavra está mostrando? O que Deus fez lá atrás, Deus pode fazer aqui, e muito melhor. Que agora Davi está mais preparado, agora Davi está mais capacitado. Quizá você esteja enfrentando grandes lutas, e Deus te fará viver hoje grandes vitórias. Você não viverá somente contando as vitórias do passado. Hoje Deus vai levantar uma lista de novos oficiais, uma lista de novas vitórias, uma lista de novas conquistas, curas, novos livramentos, um novo momento de comunhão com Deus, intimidade com Deus como você nunca teve, entendimento da palavra como você nunca teve. Quizá você deseja fazer um curso, uma faculdade, um nível superior, uma pós-graduação, você tem o sonho de abrir o teu próprio negócio, você deseja ser um médico, cirurgião, um bom advogado, você deseja ser um comerciante, um profissional liberal, você deseja ser um marido, esposa, você quer ver o seu lar restaurado, você quer ser um pastor, um grande homem de Deus. Nós, como ministério, sonhamos grandes sonhos de Deus,
grandes realizações de Deus, que a igreja possa avançar, e creio, seu local próprio, sua igreja própria, uma programação de rádio, para a igreja poder fazer uma divulgação em massa, e assim certamente ter crescimento numérico também. São as minhas orações, as minhas petições, e você e as ovelhas, e cada um dos que me ouvem agora, seja ao vivo ou pela gravação registrada no Facebook ou no canal do YouTube, tem os seus sonhos e suas petições. Deus está dizendo aqui, com essa vitória militar e com essa nova listagem dos oficiais, o Deus que fez lá atrás é o Deus que pode fazer esta noite, neste dia e neste momento da sua vida também. Então eu termino com 3 colocações. O texto nos lembra, primeiro, sobre concluindo, fazendo a conclusão e a aplicação, de forma objetiva. O texto nos lembra, número 1, sobre a vulnerabilidade de Davi. Como? Mostrando que há dentro de seu âmbito de influência, da sua corte, há pessoas como Ziba e como Simei, ou seja, pessoas que fazem intrigas, fofocas e tentam amaldiçoar o seu caminho, pessoas que tentam puxar o seu tapete, pessoas que tentam problematizar, pessoas que tentam gerar, problemas onde não existem, acabar com o sonho, pessoas que tentam interromper o crescimento do rei Davi. Esta é a vulnerabilidade de Davi que o texto nos apresenta. O texto nos apresenta e nos lembra também sobre a importância de amizades leais, ter pessoas leais do seu lado, como Barzilai e Mefibosete, assim como fazendo intertextualidade com Jonatas, outrora, ou com Abigail, outrora. São pessoas que estendem a mão e a lealdade e a amizade para Davi em tempos difíceis. Você lembra que Jonatas, quando Davi estava perseguido de todos os jeitos por Saul, Jonatas disse: Davi, Deus tem uma promessa e eu estou contigo. Jonatas reconheceu o equívoco de Saul em perseguir Davi e disse: Davi é um homem de Deus. Pois nós vemos aqui Barzilai, que sustentou a Davi nos momentos de dificuldade financeira e manteve todo o sustento que Davi precisava. Nós vimos Abigail, que com a sua sabedoria abençoou a vida de Davi, e tantas pessoas mais, como Mefibosete e outros. O texto está nos lembrando a importância de amizades e pessoas leais do seu lado. Valorize essas pessoas, reconheça o valor dessas pessoas, honre essas pessoas, ame essas pessoas, abençoe a vida dessas pessoas. Amizades leais, pessoas leais em tempos difíceis, amado, é o melhor tesouro, é a maior bênção que você pode ter. Não desonre, não cuspa, não envergonhe pessoas, ninguém, especialmente pessoas leais. Mas um líder não pode querer se cercar desculpa a expressão carioca, não tem outra palavra, mas puxa-saco, bajulador. Amado, longe de mim, não quero esse tipo de pessoas do meu lado. Queremos pessoas fiéis, pessoas autênticas, pessoas leais, pessoas que estão ali do teu lado, a todo custo e a todo preço. Em terceiro e último lugar, o texto nos lembra sobre o crescimento espiritual de Davi, que diante dessas pessoas todas, ele mantém uma postura ilibada, mostrando assim a capacitação que ele tem recebido de Deus. Você veja que ele, em nome da unidade do reino, da sabedoria, de fazer aquilo que Deus queria, ele perdoou Simei, que outrora o amaldiçoou, ele restaura Mefibosete,
alvo de intrigas e lhe restaura a vida. Ele é benevolente com Ziba, que gerou a intriga, dando-lhe a oportunidade de se mostrar digno e agora fazer o que era certo. E ele oferece todo o apoio na velhice de Barzilai, como gratidão por sua generosidade. Amado, um homem trabalhado por Deus é um homem que, quando está na posição de honra, ele sabe como agir. Ele busca em Deus a maneira de agir da melhor forma. Ainda que em outros momentos Davi tenha pecado com adultério, assassinato com Urias, tentado esconder o seu pecado, usando autoridade para isso, autoridade de rei para isso. Depois procrastinada a justiça, quando Aminon estuprou Tamar, ele nada fez. Procrastinada a justiça, quando Absalão matou Aminon, e ele também nada fez. Procrastinada a justiça, quando Absalão voltou para Jerusalém e ficou fomentando a fofoca na porta da cidade, e ele também nada fez. Então, instaurou-se a rebelião, veio a guerra, problemas em cima de problema, mas com tudo isso, a espada permaneceu, porque a palavra é fiel e se cumpre, mas o trono permaneceu, porque a palavra se cumpre. Deus prometeu que permaneceria o trono, mas permaneceu com Davi aprendendo tudo o que tinha que aprender. Davi foi crescendo, Davi foi amadurecendo e aprendeu a responder às situações, a perdoar, a honrar, a administrar com benevolência. Ele aprendeu a buscar a unidade do reino fragilizado e agir conforme um rei deveria de agir, com a sabedoria de Deus para conduzir o povo do Senhor. Como pastor eu digo e repito, como eu estava conversando aqui com o presbítero Valdécio, amado irmão, antes da live, essa é a minha maior responsabilidade. Antes de qualquer responsabilidade de fazer visitas em hospital, culto no lar, o que for, são atribuições que também o pastor pode desenvolver. Mas é bom, e oramos que Deus levante oficiais para isso, para que principalmente o pastor se dedique a gastar pestana na palavra, para conduzir a igreja com palavra de Deus, com senso de alerta que o momento precisa, com doutrina bíblica, livrando as ovelhas da heresia, e assim preparando os oficiais, para que juntos, como corpo, possamos fazer uma grande obra. E por isso eu oro a Deus, que Deus sempre me capacite a mim e a todos os oficiais do nosso ministério, com sabedoria, para que possamos, como ministros de Deus, fazer uma grande obra para a glória e o louvor do Senhor, tendo sempre como consciência, amados irmãos, que a palavra de Deus é confiável, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Deus disse que a espada iria permanecer, permaneceu. Deus disse que o trono iria permanecer, permaneceu. Deus trabalhou de todos os lados, fez a obra se cumprir, e hoje nós podemos aprender com as peripécias de Davi e com os aprendizados de Davi, e como Deus fez cumprir a sua palavra, e assim possamos agir corretamente, e assim cumprir a palavra de Deus e honrar o rei, honrar a Deus, honrar a palavra e fazer uma grande obra em o nome de Jesus. Amém? Então, esse é o fundamento do texto, essa é a ideia do texto, e é isso que eu declaro: que Deus ilumine, dê sabedoria, bons fundamentos, sólidos fundamentos para a tua vida, para que nós possamos, nesses tempos de muitas heresias, tempos do fim, escatológicos, possamos viver alerta, não com uma pseudo-teologia da prosperidade, uma teologia mística que se vê por aí, que as pessoas tiram de uma caixinha preta
alguma revelação extra. Não quero isso para o meu ministério. Eu quero uma igreja sobre a palavra de Deus, que edifica a casa sobre a palavra de Deus, com seriedade, com profecia bíblica, com reverência, com revelação da palavra, iluminação de olhos, alerta, o que a palavra nos mostra sobre toda essa geopolítica que estamos vivendo, o campo escatológico, para que estejamos firmes, esperando a volta do Senhor, com boas obras, com bons frutos e uma casa fundamentada. Afinal, a palavra de Deus é confiável, ela se cumpre cabalmente. Estruturemos a nossa vida sobre esta palavra. Amém? Ovelhinha amada, não vou me estender mais. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de semana cheio da glória de Deus, que você tenha aí uma noite com o sono dos justos, revigorante, abençoadíssima para a glória de Deus. Louvo ao Senhor pela cura e restauração do nosso irmão Jorge Andrade, Arthur Andrade, Magno Costa Vieira e nossa irmã Marilene Almeida. Vamos continuar em oração pela lista, especialmente pelo nosso irmão Luiz Siqueira, soldado de Cristo, que está internado no Rocha Faria. E qualquer outro caso mais, os irmãos me enviem, por favor, para que nós continuemos orando. Domingo, ceia do Senhor. Esteja na casa do Pai, venha celebrar a Jesus, venha adorar a Deus em espírito e verdade, às 9h20 da manhã, aqui na rua General Roca, 340, na Tijuca, bem próximos da Praça Saspena. Estamos no coração da Tijuca, o coração do Rio de Janeiro, lugar de facílimo acesso, amado, um lugar abençoado que o Senhor nos proporcionou. Por favor, venha estar conosco presencialmente, domingo, às 9h20 da manhã, para a celebração da ceia do Senhor, em Cristo Jesus, adorá-lo em espírito e em verdade. Um abraço caloroso, ósculo santo no seu coração. O bispo, como pastor, te ama do amor de Cristo Jesus. Conte com o nosso ministério, conte com as nossas orações, conte com o aconselhamento bíblico, conte com o nosso pastoreio. Essa é a minha oração. Se você ainda não se inscreveu, e a minha palavra, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça-o. YouTube, @Cristo Vive Missão. Esse é o canal da nossa igreja. Faça isto em nome de Jesus. Uma noite abençoada a todas as ovelhinhas de Jesus. Graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na sua vida. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.